E aí, vamos fazer uma viagem no tempo? Hoje a gente vai abrir uma verdadeira cápsula do tempo tecnológica. Vamos mergulhar numa monografia de cibersegurança lá de 2008 para sacar o que era considerado o top de linha naquela época. E o mais legal, a gente vai ver como essas ideias, que parecem tão antigas, na verdade são a semente de muita coisa que usamos hoje para nos defender no mundo digital. Bom, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos aterrissar em 2008. Depois, vamos dar uma olhada nas defesas da época, entender a sacada principal da monografia, as ferramentas que a galera usava e, claro, os perigos que eles enfrentavam. Então, bora começar essa jornada. O nosso guia nessa aventura é um trabalho do Rogério de Araújo Rodrigues, com o título Detecção de Ataques com Monitoramento de Recursos. É o ponto de partida perfeito para a gente comparar o passado e o presente da segurança digital. E olha só essa citação que estava na monografia. Ela dá o tom exato da nossa conversa. Em tecnologia, o que é novidade hoje vira história amanhã. É exatamente essa evolução que a gente vai analisar agora. Pensem só no problema daquela galera em 2008. O sistema não podia cair de jeito nenhum, mas os ataques, eles estavam ficando cada vez mais criativos, mais imprevisíveis. Não era mais só atacar um programinha, era mirar em tudo. E se a gente parar para pensar, hoje, com nuvem, internet das coisas, esse problema não só continua, ele foi elevado à 10ª potência. A essência do desafio é a mesma. Certo. E como é que o pessoal se defendia naquela época? A principal ferramenta era o tal do Sistema de Detecção de Intrusão, ou SDI. Vamos entender como esse negócio funcionava. A monografia define um SDI como um alarme de casa, só que para a rede. Ele ficava lá, de olho, comparando tudo com um estado normal. Se algo saísse da linha, alerta. A analogia é perfeita e vale até hoje. Só que, claro, os alarmes atuais são absurdamente mais inteligentes, né? Usam inteligência artificial para pegar umas anomalias tão sutis que um sistema de 2008 nem sonharia em notar. Naquela época, os SDIs eram divididos basicamente nessas 3 categorias, dependendo do que eles vigiavam. E o mais interessante é que esses 3 pilares evoluíram direitinho para as tecnologias de segurança que a gente tem hoje no mercado. O primeiro tipo era o SDI baseado em rede, que na prática era um grande fofoqueiro. Ele escutava tudo que passava pela rede. Esse cara é o avô direto das ferramentas de análise de tráfego de rede de hoje, que fazem a mesma coisa, só que numa escala gigantesca e com uma análise muito, mas muito mais profunda. Depois vinha o SDI, baseado em host, que era tipo um segurança particular para cada computador. Esse conceito é a sementinha do que a gente chama hoje de EDR, ou Detecção e Resposta de Endpoint. Basicamente, os seguranças modernos de cada notebook e servidor que existem por aí. E por último, o modelo distribuído. Essa arquitetura, com vários sensores mandando informações para um chefe central, isso é o precursor direto do sistema SIEM que a gente usa hoje. Os SIEM fazem exatamente isso, juntam todos os alertas de segurança da empresa inteira num lugar só. Mas aí a monografia dá uma virada de chave bem interessante. O autor propôs olhar para outro lugar, não só para os pacotes de rede. E é aqui que a visão de 2008 começa a ficar bem à frente do seu tempo. Essa pergunta aqui é o coração do trabalho. E se os sinais de um ataque estivessem escondidos no próprio desempenho do sistema? Cara, para a época, essa foi uma sacada de gênio. A nova ideia era monitorar os sinais vitais do computador. Isso é exatamente o princípio por trás do que hoje a gente chama de WEBA, que é a análise de comportamento de usuários e entidades. Ferramentas que hoje buscam qualquer desvio no padrão para achar uma ameaça, seja ela uma pessoa ou um sistema agindo de forma estranha. Com isso, eles criaram um ciclo de melhoria contínua. Isso aqui é brilhante, porque é um conceito central em qualquer operação de segurança moderna. Um ciclo de feedback constante para deixar as defesas cada vez mais fortes. Tá, mas e na prática? Que ferramentas eles usavam para colocar essa filosofia de monitoramento para rodar? A monografia destaca algumas aplicações de código aberto que eram bem poderosas na época. Uma peça-chave era o Nagios. O Nagios foi um gigante e, acredite, ainda é usado. Mas hoje, o ecossistema de monitoramento simplesmente explodiu, né? Com ferramentas como Prometheus, Datadog, tudo rodando em ambientes de nuvem super complexos. O grande poder do Nagios era a sua biblioteca de plugins. Essa arquitetura modular, essa flexibilidade, é um legado que continua vivo em quase toda a ferramenta de monitoramento e segurança que a gente usa hoje. Para visualizar os dados, eles usavam CACT. Ele era fantástico para gerar aqueles gráficos estáticos de desempenho. Agora, se a gente compara isso com os dashboards interativos em tempo real que temos hoje, com o Grafana da vida,
Dá para ver o salto quântico que demos na visualização de dados. Bom, já vimos as defesas. Agora vamos olhar para o outro lado do campo de batalha. Contra o que eles estavam lutando? Os malwares. A monografia mostra uma evolução bem clara, de piadinhas de computador nos anos 80 para ameaças bem mais sofisticadas nos anos 90. Se a gente continuasse essa linha do tempo até hoje, nossa, veríamos uma explosão de ransomware, malware para celular e até ataques patrocinados por governos. O jogo mudou muito. É super importante entender a diferença entre os três. Pensa assim: o vírus é um parasita, precisa de um arquivo para viver. O worm é o viajante solitário, sai pela rede sozinho. E o cavalo de Troia é um mestre do disfarce. O pulo do gato hoje é que as ameaças são híbridas, misturando características de todos eles para causar o maior dano possível. Os criadores de malware daquela época já eram espertos. Usavam técnicas como o polimorfismo para mudar o próprio código o tempo todo e enganar o antivírus. Essa técnica é basicamente a avó das táticas de evasão super avançadas que hoje desafiam até mesmo as defesas com inteligência artificial. E a monografia fecha com essa citação do Sun Tzu que é perfeita. Ela reforça que conhecer os nossos próprios sistemas é tão importante quanto conhecer a ameaça. Um princípio que, hoje em dia, é talvez mais relevante do que nunca. A ideia de monitorar o comportamento interno de um sistema foi uma sacada fundamental lá em 2008. E isso nos deixa pensando: como esse conceito básico evoluiu para as defesas super complexas que temos hoje? E o que será que o presente de hoje está construindo para o futuro da nossa segurança digital? Fica a reflexão.